pessoal, é que tem hora que o motor funciona e hora que não funciona. Saco. Eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Galera, o Golaçou tá de volta e eu preciso de uma música para ilustrar bem esse momento. Solta o som, DJ. Aleluia, meu povo! Com o novo técnico Eugênio Souza, o Ipatinga quebrou a sequência de 12 derrotas seguidas. O Tigre venceu fora de casa, hein? Derrotou o Bragantino por 2-0. Olha os gols. Foram de Chiquinho aos 24 minutos do primeiro tempo. Grande Chiquinho que ajudou a mandar para longe essa má fase do Ipatinga. Quer dizer, esperamos que seja realmente mandar para longe, né? Foi uma vitória depois dessas 12 terríveis derrotas. Mas, olha aí, na raça, na garra. Impressionante, hein? E o goleiro que tá aí, ó, é o filho do João Leite, esse goleiro que levou esse gol, né? Estreou ontem também. É o Elton Leite, é o nome dele. Bom, aí saiu também o segundo gol do Ipatinga, que deixou a lanterninha para o Grêmio Barueri. Foi o Bruno Batata que estava estreando. Foi um gol que saiu aos 5 minutos do segundo tempo. O Ipatinga pode comemorar, porque ia completar 13 derrotas se perdesse, gente. Não ia ser muito auspicioso não, né? Vamos combinar. Agora o Ipatinga se afasta um pouco da lanterna que está na mão do Grêmio Barueri. Vamos falar do Atlético agora. Depois de se transformar no técnico da Era Calil, com maior tempo no cargo e maior número de jogos, Cuca alcança outra marca importante: 1 ano no comando. Foi exatamente no dia 8 de agosto de 2011 que o técnico foi apresentado na Cidade do Galo como substituto de Dorival Júnior. O treinador fez um balanço desse tempo. Começo difícil que eu tive, até ter um conhecimento maior do grupo, até fazer algumas mudanças, né? Trazer alguns jogadores, encorpar mais a equipe, definir um time titular. Foi um pouco complicado e no segundo turno do Brasileiro do ano passado foi muito bom, à exceção do último jogo. Acabamos em 8º com 30 pontos e atingimos o objetivo que era ficar na primeira divisão, que por um momento estava complicado. Chegou um momento do ano passado que tinha 76%, 78% de chance de cair. Mantivemos uma base, contratamos bem, fomos campeões mineiros invictos e estamos fazendo o primeiro terço do brasileiro muito bem feito e tomara que a gente tenha condição de seguir em frente assim, se não com esses números tão bons, um pouco menos, mas que nos dê uma condição de brigar pelo título. Gente, a Cidade do Galo foi palco de um encontro histórico. 2 craques de suas respectivas gerações bateram um papo super animado e exclusivo. Eu tive a honra de ser testemunha. O Golaçou tem o prazer de apresentar o encontro de Éder Aleixo e Ronaldinho Gaúcho. Eu estou na Cidade do Galo, vou conversar com 2 craques de 2 gerações, 2 caras que marcaram a história do futebol brasileiro, ainda marcam, e um tem perguntas para fazer para o outro, tem bate-bola para rolar aqui. É Éder Aleixo, nosso homem-bomba do Golaçou, e o Ronaldinho Gaúcho. Obrigada pela participação no programa, Ronaldinho. Nada, é um prazer poder estar falando com vocês. Bom, o pessoal já treinou aí, isso aqui é o fim de um dia de atividades, é pesado, né, Éder? Você que no seu tempo de jogador não treinava tanto assim, não gostava e tal. Ele vir aqui ainda bater um papo com a gente é bacana, né? Eu nunca treinei na minha vida, eu só jogava. Como eu falei, eu dava opção para o treinador, quer que eu jogue ou quer que eu treino, ele poderia escolher. Mas essa peça aqui, esse cara aqui é um cara que eu admiro muito, né? Até brinquei com ele que a gente tem alguma coisa em comum, que eu comecei no Grêmio praticamente, e ele também. E eu falava com ele aqui a respeito do início dele, né? Aquele lance, naquele vídeo que a gente via dele no futsal. O que passava na cabeça dele naquele momento, se ele pensava realmente jogar, mas ou aquilo só era uma brincadeira? Não, o futebol para mim, mesmo sendo uma brincadeira, já era, bem dizer, algo almejando o profissionalismo, porque o meu irmão era jogador, então eu tinha um jogador dentro de casa, né? Eu vi o meu irmão e era aquilo que eu queria ser desde pequeno. Então acompanhava o meu irmão nos treinamentos, então
eu fui visualizando o futebol profissional desde muito pequeno. Agora, essa história que o Éder falou aqui, que ele dava opção, se quer que eu treine, eu vou treinar, se quer que eu jogue, eu vou jogar, aqui não cola isso não, né? Olha, eu sempre gostei de treinar aquilo que a gente gosta de fazer. A gente não pode ser também mentiroso, né? Dizer que a gente gosta de todos os tipos de treinamento. Não, tem treinamento que a gente não gosta de fazer e às vezes a gente tem que fazer. Mas é lógico que se tivesse a possibilidade de dizer, eu quero treinar aquilo que eu gosto, é lógico que a gente ia escolher isso. E aí, Éder, alguma outra pergunta para ele, assim, uma curiosidade sua que você tem sobre ele? Eu quero que você seja bem sincero comigo, pô. Não vai pisar na bola, não. Aquele gol contra a Inglaterra na Copa do Mundo, era aquilo mesmo que você queria fazer o gol ou fazer o cruzamento? Pode ser sincero. Foi contra a Inglaterra, não foi? Foi contra a Inglaterra. A intenção era chutar no gol, mas não que ela caísse onde caiu. Não, a intenção era que a bola caísse aqui no primeiro pau. Só que ela acabou saindo mais forte e acabou encobrindo o goleiro. Que a gente já tinha visto os vídeos e ele sempre muito adiantado. Eles jogavam sempre com a zaga muito adiantada e ele ficava muito adiantado. E a intenção era que a bola caísse aqui no primeiro pau, porque ele estava adiantado. A bola acabou saindo mais forte e acabou entrando onde entrou. Foi sincero, hein? Fazer o gol. A intenção era fazer o gol. Sempre, né? E nem sempre, às vezes a gente dá uma sortezinha. Agora, Éder, me conta o que você mais admira no futebol do Ronaldinho. É um cara muito habilidoso, né, velho? A gente, eu gostaria até de ter outra oportunidade para a gente falar mesmo futebol. Eu sou chegado do irmão dele, do Assis, até a gente estava falando aqui em off sobre isso. Mas o que mostra mesmo é aquela habilidade, aquele arranque que ele tem, né? Hoje não tanto, como ele está até brincando, que também não é tão novo assim. Mas é um cara que, até naquele primeiro lance, na seleção brasileira também, que ele fez aquele gol, o primeiro gol pela seleção brasileira, aquilo foi um lance que me marcou, a jogada que ele fez, né? E há pouco tempo o Bernardo também, no mesmo, quase que, né, parecidíssimo até o lance, só que lá o Ronaldinho fez o gol e que o Bernardo fez o lançamento para o jogo fazer o gol. Mas aquilo eu acho que marcou, eu acho que ele tem na lembrança também aquele lance, porque foi o início de carreira dele na seleção brasileira, e o estilo dele, pô, um cara que foi 2 vezes campeão, melhor jogador do mundo, não tem a gente que falar, é só admirar e isso é que é bacana. A humildade dele, a gente está aqui batendo um papo com ele e saber dele também o que faz dele aqui agora no Atlético Mineiro. Porque eu joguei por 10 anos no Atlético, não tive um título brasileiro. E o Atlético está num bom caminho agora. E eu gostaria de saber se realmente você, seus companheiros aqui, vão dar esse título para o Atlético, para essa torcida que merece realmente esse título, se está no caminho certo. Será que está chegando a hora, hein? Não, nós temos essa ambição, né? Mas também temos a humildade de reconhecer que é muito difícil. Né? Muitos passaram aqui, grandíssimos jogadores como o Éder, como outras gerações passaram, outras grandes equipes passaram e não conquistaram. Mas a gente vê essa possibilidade. Então a gente está se entregando de corpo e alma para conquistar e entrar para a história do Atlético. Mas tendo consciência que vai ser muito difícil, que a gente vai precisar, né, de todo o plantel, que a gente vai precisar cada vez mais do apoio do torcedor, cada vez mais a gente vai precisar de tudo que tenha o Atlético para conquistar esse título. E do que tem o Atlético hoje, do time, do jeito de jogar, do grupo, o que for, o que mais te faz acreditar que sim, é possível, com muito trabalho, com tudo isso que você disse, mas qual é o elemento que te faz acreditar? Acho que é a humildade dos jogadores do grupo, de saberem as suas qualidades e os seus defeitos. Então, ninguém está flutuando porque está em líder do campeonato. Não, todo mundo sabe que se parar de correr um pouquinho, vai cair. Então, todo mundo tem essa humildade de reconhecer aquilo que tem que fazer e aquilo que não pode, né, falhar. Então, acho que é por isso que tá bonito do jeito que está e é por isso que eu acredito que a gente tem tudo para conquistar algo. Agora, Ronaldinho, você parece um cara calmo, tranquilo. Dizem até que você é tímido, é verdade que você é tímido? Na frente das câmeras, sim. É? Mesmo já há muitos anos dando entrevista, tudo isso é algo que me intimida ainda. Você lembra da primeira entrevista que você deu? Não, porque eu comecei meio de papagaio de pirata, né? Porque meu irmão era jogador, então sempre que iam gravar entrevista com meu irmão sempre me botava junto. Então, né, desde pequeno sempre respondendo alguma pergunta. Então comecei muito novo, mas até hoje as câmeras me intimidam. Mas só fora das câmeras, não? Assim, essa coisa do assédio, de ser reconhecido em todos os lugares, de tudo que você faz virar notícia? Não, se eu tivesse essa timidez também eu ia ter que deixar de viver, né? Porque em todos os lugares que eu passo, né, devido a tudo que eu fiz na minha carreira, as pessoas me reconhecem. Então, não, é mesmo só quando tem câmera, fora das câmeras sou pessoa
que adoro brincar, me acho descontraído. Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras. Bom, galera, amanhã tem mais. A gente vai mostrar a segunda parte dessa entrevista. Ele falou sobre o título de cidadão honorário de Belo Horizonte que ele recebeu, falou sobre a relação dele com as outras torcidas, né? Algumas questões um pouco mais polêmicas. Ele comentou esses assuntos com a gente também. Amanhã a gente mostra, né, Éder? Verdade. E foi muito bacana mesmo. O pessoal amanhã acaba de ver o resto da entrevista e aquilo que a gente falou, né? Ele é um cara que veio mesmo para ajudar muito, tem ajudado muito o time do Atlético. Até eu falei com ele, a gente estava falando, em relação desses jogadores mais novos que espelham nele e tem jogado muito bem no Atlético, né? Isso é importante também para um grande clube, ter um atleta assim, um atleta que todo mundo se espelha, que todo mundo quer jogar como ele. E bom ressaltar que demonstrou humildade, demonstrou foco, né? Simpatia com as pessoas que abordaram. Muito bom isso para alguém que tem a projeção dele, né? O Cruzeiro vem sofrendo com problemas